esse mundo é guerra. O mundo é guerra. Não pertence a nenhum ser humano. Ninguém manda nessa porra aqui, entendeu? E as redes sociais, a internet, o espaço público digital, ele é o campo de batalha de uma guerra que é a guerra híbrida, né? Então, qualquer tipo de narrativa que não condiza com a narrativa que quem controla esses ambientes, né? Qualquer tipo de narrativa que desagrade a quem controla esses ambientes, elas vão ser minadas, né? Mas isso não é só, tipo, obviamente o YouTube, o Facebook, ele tem uma tendência mais ocidental, digamos assim, mas se a gente pegar o TikTok, por exemplo, o TikTok ele tem uma tendência mais oriental, né? Eu acho que você, como consumidor de conteúdo, você tem que entender que não existem mocinhos e vilão nesse mundo, tá? Não existe países bonzinhos ou países malvadões. Todo mundo tá querendo ter o seu próprio interesse, né? E existem alianças. Essas alianças controlam o fluxo de informação em certos canais, em certas plataformas de internet. Então, você vai ver uma distorção do algoritmo para que essas visões das elites que controlam essas ferramentas sejam refletidas, né? Mas isso é natural, na minha opinião, né? Mas exatamente, então, Monark. É isso, eu acho, né? A gente tem que entender que a guerra hoje está sendo travada no ambiente das redes sociais. E o peso algoritmo é a forma com que eles controlam a narrativa, né? Então, se você consegue decidir quem faz sucesso e quem não faz sucesso, você tem um poder muito grande na mão, né? E aí você acha que as plataformas vão ser santas ao ponto de não manipularem esses pesos algoritmos? Quando está na mão deles, eles sabem que isso pode decidir guerras. Então, não, mano, a gente tem que entender que o mundo da mídia, a maior parte é mentira. Você só tem propaganda hoje em dia. Todos os grandes veículos de comunicação, eles são veículos de propaganda. O jornalismo no mundo inteiro morreu. Existem pequenas exceções de pessoas que estão realmente comprometidas com a verdade, não estão jogando o jogo nem de um polo nem de outro, seja ocidental, seja oriental, seja qualquer outro tipo de polo que pode ter aí, porque a gente tem várias forças invisíveis que trabalham no ecossistema de internet, né? Então, hoje em dia a gente vive num período bem sombrio da humanidade, onde o ser humano está em guerra, e é uma guerra não do bem contra o mal, né? Não dos países contra países também. É uma guerra das máquinas contra a humanidade. É uma guerra, talvez seja uma guerra do bem contra o mal, entendeu? Mas o bem e o mal, ele não está representado em países, entendeu? Ou em lados do hemisfério, entendeu? Não é como o Ocidente é o malvado e o Oriente é o bonzinho, ou vice-versa, entendeu? Eu acho que isso é uma visão simples. O bem e o mal está naqueles que querem apagar a chama da alma humana, ou seja, controlar o indivíduo, fazer com que nós nos transformemos em máquinas, em estatísticas. Porque é isso, parte dessa elite ocidental, global, parte dessa elite global, não vou falar ocidental não, é uma elite global. Essa elite global, o que eles querem? Eles entendem que eles estão num processo de avanço tecnológico nos algoritmos de inteligência artificial e de robótica, onde vai catapultar a capacidade do ser humano de ingerir no micro, entendeu? Ou seja, na genética humana, no pensamento humano, no DNA humano, nas moléculas humanas, no átomo. Então, essa capacidade de mexer no que é mais essencial da natureza está se expandindo gradativamente. Então, eles sabem que eles vão, eventualmente, em poucos anos, em décadas, eles vão criar uma super inteligência que vai desbloquear a tecnologia, que vai fazer com que a robótica substitua o trabalho humano, o labor humano. Isso vai fazer com que a humanidade fique completamente irrelevante para as elites,
Hoje a gente é mantido vivo e com números fortes e robustos, porque quanto mais humano trabalhando, mais rápido a gente avança essa tecnologia aí, né? Mais rico e mais bem de vida e mais luxuosa e divina, digamos assim, é a vida que a elite pode viver se você tiver um monte de escravos. Mas a partir do momento que você tem uma condição técnica, que você consegue construir uma máquina que vai substituir o escravo, tanto da questão física, ou seja, apertar parafuso, encaixar as coisas, entendeu? Levantar peso, tanto quanto nesse sentido, mas também quanto no sentido intelectual, ou seja, desenvolver novas curas, pensar em soluções matemáticas, desenvolver novas pontes, novos sistemas de deixar as pontes mais robustas, desenvolver novas moléculas, novos materiais, entendeu? Quando você conseguir substituir o humano nisso também, não tem mais por que você manter 8 bilhões de escravos, entendeu? Então a gente está caminhando num mundo que eles estão chegando nesse cenário. Então o que eles precisam fazer? Eles precisam diminuir a população. Porque é mais fácil controlar o mundo e a vida, sendo os deuses da tecnologia, quando você tiver menos escravos para ter que lidar. E se você nem precisa de escravos, para quê? O ser humano vai ter um valor para eles como se fosse um zoológico, porque eles não se consideram humanos. Eles se consideram deuses. Então você diminui a população. E qual é a melhor forma de diminuir a população do que promover guerras ao redor do mundo? Você mata vários coelhos com uma cajadada só. Você desenvolve a tecnologia de inteligência artificial, porque a guerra vai trazer financiamento para isso. E você ainda mata uma porrada de gente. Aí daqui a alguns anos, daqui 20 anos, você vai estar num mundo com 500 milhões de pessoas, que é o plano deles. Inclusive, eles tinham uma pedra numa fazenda gigantesca na Geórgia, que o nome da fazenda é Black Rock. Essa pedra foi demolida agora, mas é uma pedra que foi construída em 1970, se eu não me engano, onde eles colocam a agenda deles para o mundo. E lá está escrito, um mundo sem doenças, um mundo sem morte, e um mundo com 500 milhões de pessoas. Então a gente está numa agenda caminhando para isso. E não é à toa que eles estão com essas vacinas. Se você tem vacina e você consegue condicionar a mentalidade do ser humano de toda hora ele tem que tomar uma vacina. Toda hora você tem que tomar uma vacina. E aí você desenvolveu tecnologia genética de alteração dos genes ao ponto de você conseguir criar doenças ou moléculas ou organismos que alteram os organismos onde eles entram. Se você desenvolveu essa tecnologia e você tem uma manada de gado que está condicionado mentalmente a não ser dono do próprio corpo e aceitar a imposição de que você tem que ficar tomando 50 doses para uma doença que sequer mata de verdade, tem 0,2% de 0,02% de taxa de mortalidade, como se fosse uma gripe comum. Quando você já convenceu a sociedade que você consegue manipular eles como que quiserem. Então eles vão transformar o humano à imagem e semelhança deles, como os novos deuses que eles... Você acha que eu estou viajando nisso? Porque eu estou falando aqui há muito tempo, você não está me interrompendo. Você acha que eu estou viajando, cara?